Olá, turma! Hoje nós continuaremos com o nosso conteúdo sobre os diferentes registros da história. A gente aprendeu que o que nos possibilita conhecer o nosso passado são todos esses registros que essas pessoas foram deixando, o que nós chamamos aí de fontes históricas. Imagens, fotografias, relatos, diários, documentos, objetos. Tudo isso permite que a gente conheça o nosso passado. E aí hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as linguagens na história. As pessoas, elas se expressam e se comunicam por meio de diferentes linguagens. A escrita, a música, a dança, pintura, fotografia, entre outros. Os registros das diversas formas de expressão humana contribuem para o estudo de determinada época no passado. As formas de expressão, comunicação e registro das informações, de modo geral, passaram por transformações no decorrer do tempo. Provavelmente, os primeiros grupos humanos se comunicavam por meios de gestos e, mais tarde, desenvolveram a fala. As pinturas rupestres também são consideradas uma das linguagens mais antigas que existem. Começaram a ser produzidas há cerca de 70 mil anos, e as mais antigas estão na África e na Europa. Contudo, há pinturas rupestres em outros locais do mundo, incluindo nosso país, o Brasil. Essa primeira imagem apresentada no livro de vocês, nós conseguimos observar a representação de animais com os quais os seres humanos conviveram há milhares de anos em uma região da Europa. Cenas de caça, de rituais e do cotidiano e a representação de pessoas também são muito comuns nas pinturas rupestres. Essa pintura que nós observamos é uma pintura representando um animal em uma caverna da região de Lascaux, que fica lá na França. Já na segunda imagem, em grutas da região do Morro do Chapéu, que fica no estado da Bahia, é possível encontrarmos pinturas rupestres que representam elementos do cotidiano, como lanças, cocares, redes e ainda animais e cenas de caça. Nessa imagem apresentada, pessoas que viveram há milhares de anos na região representaram a ema, considerada a maior ave brasileira e que fazia parte da fauna da região. Então, nós vimos que uma das primeiras formas de linguagem na história é o desenho, porque os pré-históricos, nossos antepassados, eles faziam muitos desenhos. E de que esses desenhos eram feitos? Então, eram minerais triturados, mais água. Então, eles misturavam, faziam essa mistura, por exemplo, de terra junto com água e usavam aquilo que eles tinham disponíveis da natureza para fazer esses desenhos, E eles desenhavam as figuras de animais que existiam, como os cavalos, como mamutes, como bisontes, e também figuras humanas onde representavam a caça, danças, rituais ou guerreiros, coisas que faziam parte do dia a dia daquelas pessoas que viveram naquela época. A história da escrita. A escrita também é uma linguagem que surgiu há muito tempo, por volta de 5 a 6 mil anos atrás. Até então, o compartilhamento das informações era feito oralmente, ou seja, pela fala, o que funcionava bem em pequenos grupos ou por meio de desenhos, como nas pinturas rupestres. Bom, o desenvolvimento da escrita, ela marca também a passagem entre a pré-história, período em que um sistema de escrita não existia, e a história. Entretanto, é válido ressaltar que essa periodização só leva em consideração os eventos referentes a uma parte do planeta. Alguns estudos indicam que provavelmente o primeiro sistema de escrita surgiu na Mesopotâmia, mas que outros podem ter desenvolvido simultaneamente lá no Egito e em regiões da Índia e da China. Em outras partes, como na América Central, a escrita surgiu posteriormente. Com o crescimento dos grupos, tornou-se necessário registrar as informações para que mais indivíduos pudessem ter acesso a elas. Um dos primeiros sistemas de escrita foi desenvolvido pelos suméricos. Vocês têm aí uma ilustração que representa a escrita criada por esse povo. Os sumérios criaram a escrita cuneiforme,
Chamada assim porque o registro era feito com um objeto em forma de cunha, como os talhos de junco, por exemplo. Os símbolos, eles eram marcados em placas de argila, e em algumas cidades da Mesopotâmia, bibliotecas foram formadas para guardar esses escritos. Muitas placas resistiram ao tempo e são importantes fontes históricas para o estudo desses povos. Lá na época, a escrita também foi desenvolvida no Egito e na China. Então, como a gente viu, vocês conseguem ver aqui a primeira forma de escrita, que foi a escrita cuneiforme. Essa escrita, elas eram feitas em argila e marcadas com cunha. O que eles registravam? Eles registravam o dia a dia, a administração da sociedade, como que funcionava a economia local, o poder político. Essas cunhas, esses desenhos, essas marcas, elas formavam letras, como vocês conseguem ver representado nessa ilustração. Qual letra cada símbolo representava. Os primeiros registros gráficos surgiram quando os seres humanos começaram a pintar as paredes das cavernas com imagens que representavam sua realidade. Embora a pintura rupestre esteja longe do que hoje chamamos de escrita, ela mostra que os grupos humanos sentiram a necessidade de registrar fatos, ideias e sentimentos. Na periodização tradicional, a escrita é a marca que separa a pré-história da história. No início da escrita, uma das manifestações mais comuns era a pictografia. Nesse sistema, seres e objetos são representados por meio de desenhos figurativos. Com o tempo, os desenhos se tornaram mais abstratos e passaram a representar também ações e sentimentos. Acredita-se que a maioria dos registros escritos surgiu das relações sociais cotidianas ligadas, por exemplo, às práticas religiosas e às atividades comerciais. A escrita foi criada de forma independente em sociedades de várias partes do mundo, como na Mesopotâmia, no Egito e na China. Na cidade suméria de Uruk, foram encontrados os registros escritos mais antigos de que se tem notícia. A escrita cuneiforme é originária do sul da Mesopotâmia, no atual território do Iraque. Há indícios de que ela foi inventada pelos sumérios. Na escrita cuneiforme sumeriana, cada sinal era gravado na argila úmida com a ponta de um estilete de vime e, por isso, adquiria a forma de cunha. Essa escrita tinha cerca de 2.000 signos. Alguns representavam palavras e outros prefixos e radicais. Cerca de 1.000 anos depois, no Egito Antigo, surgiu a escrita hieroglífica. Os hieróglifos são desenhos que representam ideias ou sons. Naquele tempo, a escrita era domínio quase exclusivo de profissionais especializados, chamados escribas. Os caracteres cuneiformes dos sumérios e os hieróglifos egípcios estão entre os exemplos mais antigos de escrita ideográfica. Outro exemplo são os caracteres chineses. Os mais antigos registros conhecidos têm cerca de 3.500 anos. Mas já há descobertas indicando que as origens da escrita chinesa talvez sejam muito mais antigas. Inicialmente, a escrita chinesa representava apenas ideias e não sons. Com o tempo, os chineses introduziram sinais fonéticos na escrita para representar alguns sons da fala. Com base em escritas mais antigas, os fenícios aperfeiçoaram o sistema criando o alfabeto. 22 letras representavam os principais sons da língua desse povo, que habitava uma estreita faixa de terra situada entre o litoral do Mar Mediterrâneo e as montanhas do atual Líbano. O alfabeto foi criado para facilitar a atividade comercial fenícia, que se expandia por todo o Mar Mediterrâneo. Posteriormente, os gregos aperfeiçoaram o alfabeto fenício ao acrescentar as vogais. O alfabeto fenício foi a origem dos sistemas alfabéticos modernos, como o grego, o árabe, o hebreu e o latino. O alfabeto latino ou romano é o sistema de escrita que deu origem à língua portuguesa, entre várias outras. Hora das nossas atividades. Mas antes, vamos ler aí a nossa seção Saiba Mais. Você estudou que os primeiros sistemas de escrita foram formados por pictogramas, que depois se transformaram em outras representações, como símbolos e letras.
Mas o que são pictogramas? Pictogramas são imagens simplificadas do que se pretende representar. São desenhos que comunicam algo. Por isso, os pictogramas são utilizados atualmente em diversas situações. Observe ao lado alguns pictogramas usados na atualidade. E você, já viu algum deles? Provavelmente sim. Aí na página 10, na seção atividades, vocês têm as duas questões para serem realizadas. E lá na página 11, vocês vão fazer aí o eu faço parte da história. A forma como falamos e escrevemos também se modifica com o passar do tempo. Existem palavras que não são mais usadas, tiveram seu significado transformado ou são escritas de outra forma. Surgiram mais recentemente, são de outras línguas. Além disso, na atualidade, a tecnologia tornou a comunicação mais rápida entre as pessoas, fazendo surgir uma linguagem escrita mais ágil e composta de palavras abreviadas que são bastante usadas nas redes sociais. Vocês têm um quadro com alguns termos em destaque. Posteriormente à leitura desse quadro, vocês irão fazer uma pequena pesquisa a respeito dessas expressões e vão responder aí essas 5 questõezinhas relacionadas, ok?